Beleza, então a gente vai fazer uma revisão bem geral aqui. Primeiro do processo de colonização, acho que penso da América Espanhola, e depois nós fazemos de Brasil colônia, tá? É algo bem simples, bem geral, porque a gente tem material lá, tem slides na plataforma do CLES. Fizemos uma lista de exercícios de vestibular, então algo pesado mesmo, né? E fui corrigindo com vocês essas questões. Então, de forma geral, a colonização na região das Américas, tá? Tanto na região onde hoje é o Brasil, onde hoje são os países, né, que compõem a América Latina, porque a América Inglesa nós não vou cobrar nesse momento de prova. Esse processo de colonização teve uma motivação econômica. Então, é resultado, né, de uma expansão do capitalismo comercial que estava, né, em pleno crescimento na Europa, ou seja, a necessidade de você descobrir rotas para as Índias, a necessidade de você obter metais preciosos, principalmente metais preciosos, qualquer outro tipo de riqueza para acúmulo daquele capital que é aí no capitalismo comercial. Nós não estamos falando de capitalismo industrial. Então, é a necessidade de uma política que se deu na Europa junto com o sistema político da época, que era o absolutismo, que é chamado de mercantilismo. Ou seja, os estados mais ricos é aqueles estados que acumulavam riquezas. Riquezas essas que poderiam ser metais preciosos e qualquer outra riqueza que poderia ser extraída de territórios. Então, dominar território era muito importante para os países da Europa. Então, num primeiro momento, né, os dois países pioneiros no processo de colonização foram os países que saíram, entre aspas, primeiro para encontrar essas regiões chamadas de Índias, que na verdade seria a Índia mesmo, a China e o Japão, para buscar especiarias. Então, no caso, geograficamente, se a gente for olhar a Península Ibérica, Portugal e Espanha estão, assim, localizadas de uma forma muito vantajosa, assim, praticamente, né, de cara para o Oceano Atlântico. Havia obstáculos em termos de obstáculos culturais e obstáculos mesmo materiais para que essas viagens se consolidassem de forma rápida, ou seja, havia falta de recursos, havia falta de instrumentos náuticos, havia falta de pesquisas nessas áreas, né, dos conhecimentos náuticos, havia um certo temor de o Estado vai investir nisso mesmo, investe um pouco agora e depois vai vendo se tem resultado, pode investir mais. Não tinha uma burguesia muito consolidada e muito fortalecida, porque a burguesia estava, né, num patamar abaixo ali do Estado, e havia toda essa questão das mentalidades, até era plana, havia monstros, os navegadores, quem seriam esses navegadores? Que deixariam suas casas, famílias, seus recursos, seu patrimônio para se aventurar nessas viagens que eram longuíssimas e que eram difíceis e que eles nem poderiam voltar. Então havia várias dificuldades. Mas Portugal começou no início do século XV, ali 1415, 1420, 1430 e assim por diante. Portugal começou a navegar no Oceano Atlântico e ele foi contornando o continente africano e criando feitorias ali e já estabelecendo relações com populações africanas do litoral. Aí, gente, nós já temos comércio de escravo. Tá, e nós já temos ali, né, essa atividade econômica que vai ser fundamental depois de 1530 no caso do Brasil. E no caso dos espanhóis, a coroa espanhola pagou, né, para o Colombo e toda uma equipe para também encontrar essa rota para as Índias, mas o Colombo pegou um outro destino, outro caminho, um outro trajeto em relação, né, aos navegadores portugueses. Então, Colombo navegou sempre no sentido oeste. E aí o Colombo chegou aqui em 1492, na região das Antilhas. E naquela região são várias ilhas, na região do Caribe. E ali se deu uma certa relação, ainda muito simples, muito natural, mas assim de muitas evidências de que a partir dali aquelas regiões seriam exploradas pela coroa espanhola. Então, os espanhóis chegaram à região continental e se depararam com populações nativas muito parecidas, assim, que tinham costumes parecidos com as populações nativas do litoral brasileiro. E depois que os espanhóis desembarcaram na região continental, e aí sim eles se encontraram, por exemplo, grandes impérios. No primeiro momento, os astecas e depois, mais ao sul, né, os incas. E aí que houve a necessidade de realmente trazer, né, mais pessoas, tropas eficientes, com instrumentos
para ter esse êxito na conquista. Então, utilizando de vários elementos, como doenças e fazendo investidas com os inimigos desses grupos maiores e também com a tecnologia que os espanhóis tinham, os espanhóis conseguiram dominar, né, os astecas e posteriormente os incas, e os espanhóis, eles tiveram um contato com populações que já extraíam e já manipulavam os metais preciosos, diferentemente dos portugueses. Então, quando eles chegaram aqui, os espanhóis, eles tiveram, entre aspas, mais sorte do que os portugueses. Essa notícia se espalhou depois de 1492, que havia terras a oeste. Então, quando a gente fala que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né, na região onde hoje seria, né, região da Bahia, Baía de Todos os Santos, celebração de missa em abril de 1500, já se sabia em Portugal que havia terras a oeste das rotas que os portugueses estavam, né, realizando em direção às Índias. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouco disso. Essa região que os espanhóis colonizaram é uma região muito grande, muito vasta, muito diferente. E eles criaram, então, um sistema administrativo chamado vice-reinos e capitanias, muito grande, então eles meio que subdividiram, fragmentaram toda essa colônia, não ficou tipo assim, um representante do rei de Portugal para governar e administrar toda a região. Não, eles meio que fragmentaram, dividiram essas regiões em sedes administrativas chamadas ou vice-reinos ou capitanias. Por isso que depois nós vamos entender que a independência da região da América Latina gerou o surgimento de vários países, e no caso, quando aconteceu da América Portuguesa, isso não rolou. Então, quando os espanhóis chegaram aqui, a escravização, acho que uma coisa que é legal vocês terem essa noção, a escravização de africanos aconteceu mais na região, tá, das Antilhas, ali da região do Caribe, mas na região continental, a escravidão que foi utilizada foi uma escravização dos próprios nativos, até porque os astecas já tinham o uso da escravidão, eles já estavam habitualmente acostumados com esse tipo de trabalho, ou seja, escravizar outros, né, outros nativos da região, assim como os incas também. Então, a mita e a encomenda, a mita já era algo utilizado pelo Império Azteca e bastante pelo Império Inca, essa coisa de fazer rodízios entre os escravizados nativos para trabalhar nas minas. Quando os espanhóis chegaram, eles continuaram usando a mesma metodologia. E a encomenda, que daí os espanhóis criaram esse sistema, que é fazer com que os nativos trabalhassem em troca de catequese, tá? E eles poderiam escravizar nativos espanhóis usando o conceito de guerra justa, ou seja, aqueles nativos que eram contrários, que resistiam, né, ao domínio e à colonização espanhola, eles eram vistos, então, como indivíduos que deveriam ser escravizados, porque eles estão resistindo, eles não estão aceitando, tá, este povoamento, esta colonização. Então, isso é guerra justa, tá? Então, no caso, né, ali na região da América Espanhola, se criou uma sociedade em que nós temos no topo dela os chapetones, que são os espanhóis que vinham diretamente da Espanha para serem administradores desses vice-reinos ou dessas capitanias, e eles tinham suas propriedades, grandes propriedades rurais, e grandes territórios onde havia, né, acesso a metais preciosos. Abaixo dos chapetones estavam os crioulos, ou seja, eles eram ricos também, eram proprietários de terras, mas eles não tinham direito político, eles não eram espanhóis. Eles eram filhos de espanhóis, descendentes de espanhóis, mas eles já tinham nascido na América. E por causa disso, eles estavam abaixo dos chapetones, e eles meio que não gostavam disso. Mais para frente, a gente vai entender o que houve em relação a essa rivalidade. Abaixo dos crioulos estava uma classe intermediária, uma classe livre, tá, de mestiços, de pessoas que trabalhavam em pequenas propriedades, em alguns serviços que estavam, né, conectados com esses serviços maiores de extração de metais preciosos ou de produção de algum bem voltado para atender as necessidades, né, do mercado externo, da Espanha, no caso, e abaixo, os escravos. Lembrando que a escravização africana se deu na região da América Espanhola, mais na região das Antilhas. Na região continental, a gente consegue visualizar o uso da intensa escravização dos próprios nativos. E sempre a Igreja Católica, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola, sempre com o seu papel de catequização dos povos nativos e dos filhos da elite.
principalmente, né, no caso, os meninos. As meninas não tinham, né, acesso à educação, até porque nós estamos falando de uma sociedade patriarcal. Muito bem. Então, assim, eu estou pensando de 10 questões, não fazer muitas da América Espanhola, porque a gente falou muito mais de Brasil. Então, eu penso fazer em, tipo, um 7-3, assim, 30%, 70%, tipo, umas 3 questões da América Espanhola e muito mais do Brasil Colônia, que é a nossa história. Voltando, então, para a nossa história do Brasil Colônia, mesma coisa, a motivação dos portugueses era extrair qualquer tipo de riqueza aqui, principalmente metais preciosos. Mas quando os portugueses chegaram aqui, eles não encontraram metais preciosos, porque no Nordeste brasileiro, no litoral do Brasil, não tem metais preciosos. Esse metal, diamante, o ouro, a prata, eles são localizados mais na parte interiorana do nosso território, onde seria hoje Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Então, como os portugueses se estabeleceram ali, no litoral, e o comércio com as Índias estava dando muito dinheiro ainda, estava em alta, estava em auge, nos primeiros 30 anos do século XVI, ou seja, de 1500 a 1530, não houve colonização aqui, não houve povoamento aqui. E isso é muito interessante. Ou seja, os portugueses que aqui chegavam, o que eles faziam aqui? Bom, eles ficavam aqui por um tempo, extraíam tudo que poderia, desde animal, mas principalmente, né, a madeira, né, o pau-brasil, com o uso da mão de obra indígena, escravizaram os indígenas. É um trabalho análogo à escravidão, na minha opinião, porque mesmo dando espelho, qualquer tipo de objeto que não valia muita coisa para os portugueses, os nativos, né, poderiam valer, porque tudo era novo para eles, mas os portugueses sabiam que não valia nada aquelas quinquilharias. E todo o trabalho de extração e corte da madeira, transporte até os navios, enfim, tudo era feito pelos nativos. Então, nos 30 primeiros anos, não tinha africano escravizado no Brasil. A escravização africana, ela se deu no Brasil a partir de 1530, quando Portugal resolveu povoar o território. E por que resolveu povoar o território brasileiro? O território que hoje corresponde ao Brasil? Porque os franceses estavam desembarcando em vários pontos do nosso litoral, fazendo também, tendo relações com as populações nativas, principalmente no caso do Rio de Janeiro. Os franceses tiveram, assim, um contato com a população dos tamoios, e eles ficavam, tipo assim, super conectados, viveram um bom tempo, assim, de forma bem harmoniosa. É bem legal estudar a história dos franceses, né, no território brasileiro, onde seria a região da Guanabara. E aí, eles tinham muito temor em relação a vamos perder esse território para outros europeus. Os franceses, poderia ser pelos espanhóis, né, ou qualquer outra população europeia. E o comércio com as Índias já tinha estava meio enfraquecendo, assim, meio, sabe, meio embaixo, assim, não tão embaixo, mas assim, já tinha dado uma enfraquecida. É aquele ciclo, né? O negócio, o empreendimento, depois acaba tendo uma fase mais difícil, de crise. Então, Portugal resolveu povoar. E aí, Portugal já usava um sistema, que era o sistema de capitanias hereditárias em outras colônias, já conhecia técnicas da produção de açúcar, já tinha esse plantio em outras colônias que ficavam ali próximas, né, nas ilhas ali próximas do continente africano mesmo. E aí os portugueses resolveram, então, decidiram povoar o território e usar, né, para esse povoamento a produção da cana-de-açúcar. Então, a partir de 1530 ocorre isso. O território, né, que eles dominaram no primeiro momento foi dividido em grandes lotes, chamados capitanias hereditárias, que muitas capitanias não deram certo, porque elas eram muito autônomas, não tinha alguém para fiscalizar, era muito dinheiro na produção de cana-de-açúcar. Então, os nobres portugueses, a pequena nobreza, mediana nobreza de Portugal não tinha tanto investimento para fazer isso realmente se consolidar. Algumas regiões não eram aptas em relação ao clima para a produção de cana-de-açúcar, por exemplo, São Vicente, que seria, né, uma região hoje de São Paulo. Então, muitas capitanias não deram certo. As capitanias hereditárias, né, os lotes, o direito de administrar era entregue ao donatário português que ia vir, tentar trazer mais portugueses, e dentro dessa capitania ele oferecia lotes de terras para esses, grandes lotes de terras, né, para esses portugueses, tipo, tentava estimular para ver se povoava a região, apaziguava os índios, expulsava os índios do local, criar latifúndios de produção de cana-de-açúcar, que seriam as sesmarias, né, então os sesmeiros seriam, né,
aqueles responsáveis. A justiça era feita toda pelo donatário, as regras do jogo, as regras, enfim, da época. Como não deu certo essas capitanias hereditárias, o governo resolveu estabelecer um segundo mecanismo administrativo, que é o governo geral. Ele mandou Tomé de Souza para cá, onde os jesuítas vieram com ele também, depois Duarte da Costa, Mendes Sá, vários governadores, que esse é o cara que representa o rei daí de Portugal aqui. Então, aqui passou a ter uma sede administrativa em Salvador, que seria a primeira capital do Brasil, com esse governador geral. Então, no primeiro século de povoamento, ou seja, a gente está falando de 1530, 1540, 1550, 1560, gente, eram pouquíssimos núcleos urbanos, muito longínquos um do outro, propriedades rurais muito distantes, algumas dando certo, outras não dando certo, muitos conflitos e formas de resistência por parte dos nativos, que não aceitavam esse tipo de povoamento, porque eles estavam perdendo suas terras, eles estavam morrendo, eles estavam sendo expulsos daquela região, e se eles fossem mais para o interior, eles tinham que fazer guerras com outras populações nativas que já habitavam esses outros espaços. E a partir de 1530, também tem a população escravizada africana, que está chegando para trabalhar diretamente, né, em todos os tipos de trabalhos que se fazia numa fazenda de cana-de-açúcar. Então, desde plantar, desde colher, desde colocar na fornalha, moer, encaixotar, tudo era feito. As lavouras, né, de produção de qualquer produção que era necessária para alimentar o dia a dia de todo mundo daquela produção, era feita pelos próprios africanos escravizados, que não recebiam catequese. Jesuítas vieram para catequizar os nativos nas suas missões jesuíticas, tentando, assim, eliminar os princípios, os valores dos nativos, impor a religião, né, cristã católica, do cristianismo católico, por meio, né, da catequização, para eles perderem esses valores que eles tinham, de crenças, de politeísmo, de poligamia, de crenças, né, nos fenômenos da natureza, enfim. Então, a Igreja Católica teve um papel fundamental, desde a primeira missa, desde as capelas que aqui, né, estavam localizadas, desde as várias missões, né, de grupos, de entidades de religiosos, como dos padres jesuítas que vieram aqui com esta função. Uma sociedade bastante patriarcal que se deu no Brasil, bastante rural no início, porque essas propriedades de cana-de-açúcar eram rurais, era um ambiente rural. Tá? Então, não tinha urbanização no início. A urbanização ela vai ser introduzida quando, a partir de 1650, 1660, as bandeiras, que são excursões em que os moradores da região que hoje seria São Paulo, ali da capitania São Vicente, eles iam para o interior para capturar nativos para vender como escravos em várias propriedades do Nordeste, ou para várias finalidades em outros espaços, e também extrair qualquer tipo de riqueza que eles pudessem encontrar. A gente chama de drogas do sertão, mas poderia ser especiarias, poderia ser animais selvagens, enfim, e nessas viagens eles chegaram à região onde hoje, né, nós temos Minas Gerais, e ali eles encontraram, né, os metais preciosos que tantos portugueses queriam. Quando isso aconteceu, o ciclo do ouro já estava em baixa. Por quê? Porque toda economia tem seu alto e seu momento alto, seu momento baixo, né? E aí nós temos esse período da história em que os bandeirantes são, né, vistos como heróis para alguns e como vilões para outros. Eu não vou entrar nessa... Eu acho que se cair na prova, eu acho que eu vou colocar as duas coisas, né, dessa dualidade. E o que vocês têm que entender desse período todo, que é um período muito grande da história do Brasil, é isso. É o domínio da Igreja Católica, é o sincretismo cultural, ou seja, a mistura de elementos de 3 grandes culturas, portuguesa, nativa e africana, né? Uma sociedade rural no início e só traços urbanos posteriormente na região, né, da mineração. Uma sociedade patriarcal, onde o homem está, né, acima da mulher, a mulher está submissa, né? Então, questão política, de funções, propriedades, patrimônio, tudo é o homem, né, que comanda, e a mulher tem a sua função maternal, a sua função de dona de casa. Então, a sociedade patriarcal.
O que vocês têm que observar são as mudanças que aconteceram no Brasil Colônia depois que o ouro foi encontrado em João de Minas, por exemplo. A capital mudou de Salvador para a região do Rio de Janeiro, houve um deslocamento populacional de várias regiões do Brasil para essa região de Minas Gerais, e muita gente se deslocando de Portugal para o Brasil para tentar extrair, né, os metais preciosos dessa região. O próprio tropeirismo, né, que foi, assim, importantíssimo para a fundação de vilas e depois de cidades, da região do Rio Grande do Sul até a feira de Sorocaba. Então, todo esse percurso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, passando por Campos Gerais, aqui no Paraná, região de Ponta Grossa, em direção a Sorocaba, interior de São Paulo, todo esse trajeto, né, eles tinham que parar os tropeiros para descansar, e ali criaram-se vilarejos, pequenos pontos de paradas, né, algumas atividades comerciais, né, pontos de descanso, uma certa hotelaria, né. Então, isso foi fruto do quê? Foi fruto do chamado ciclo do ouro. Vou fazer questões relacionadas à escravização africana, ou seja, a importância dos escravos africanos, a resistência, ou seja, falar de Zumbi dos Palmares, uma liderança, falar dos quilombos, do assassinato, do suicídio, do aborto, das fugas principalmente, ou seja, formas de resistências que os africanos escravizados utilizaram. Falar da escravização nativa também, porque nós temos que colocar que os nativos foram escravizados também no território brasileiro, e que o Brasil serviu para enriquecer, né, a metrópole, por mais que Portugal usava muito dos recursos, né, das riquezas do Brasil para comprar mercadorias, manufaturados da Inglaterra, tá? Então a gente precisa... Tá. Me dá 5 minutinhos. Dá 5 minutos, tá gravando aqui, tudo bem. Só mais 5 minutinhos, eu preciso buscar meus meninos. Pensar que nós estamos falando de uma sociedade que é uma sociedade baseada no sistema de plantation, e isso é importantíssimo. O que para vocês não errarem, eu meio que fiz uma palavra com os 3 pilares do plantation. Eu fiz a palavra mel, monocultura, escravidão e latifúndio. Então, o Brasil não foi marcado por minifúndio, tá? Não foi marcado por mão de obra livre. Na sociedade mineradora, a gente pode ver uma classe média intermediária um pouco maior que na sociedade açucareira, mas a escravização africana foi a base de sustentação da sociedade. Então, isso é muito importante, o sistema de plantation, que mostra que a nossa colonização foi uma colonização de exploração. Nós estávamos aqui para enriquecer a metrópole, enriquecer Portugal. Isso é muito importante, vocês têm gravar, certo? Estou falando aqui para 3 estudantes que provavelmente já gravaram isso. Então, não vão cair questões muito específicas, mas se cair alguma questão mais específica, o que eu peço para vocês? Conectar com o macro. Então, olhar para aquelas questões, por exemplo, da UEPG, como é que responde essa questão aqui? Eu não sei nada de candomblé, não sei nada de umbanda, não sei se a coisa lá do beijo, né? Será que era proibido? Pensar que era uma sociedade patriarcal, pensar que a Igreja Católica dominava. Então, qualquer coisa fora do contexto, né, que a Igreja determinava, não era bem visto, tá? Pensar que nós tivemos uma sociedade fundida, né, uma mescla de culturas. Então, se cair alguma questão específica na prova, na hora que você for ler ali a frase, pensa no macro, pensa no contexto maior, pensa naquelas informações que eu coloquei no quadro, né, e que estão lá nos slides, tá? Os outros materiais vocês podem ler tranquilamente, mas nos slides, né, pensar sempre no contexto mais macro. É isso, como eu falei para vocês, eu ia fazer só uma revisão mais geral mesmo, eu não ia fazer uma aula específica, só para vocês escutarem, né, centenas de vezes antes da prova. Então, vou só desligar aqui a gravação.